Quais são os sintomas da endometriose? Uma pergunta que todo mundo faz, a gente já falou diversas vezes, mas o básico merece ser repetido. Meu nome é Patrick Beleles, sou cirurgião ginecológico, estou tentando trazer um pouquinho de informação clara e de qualidade para vocês. A endometriose é uma doença sistêmica. E quando a gente fala de sintomas, a gente poderia falar até de fadiga, cansaço, estresse, alteração de sono, mas eu vou tentar, de uma maneira objetiva aqui, trazer um método mnemônico dos principais sinais e sintomas da endometriose. Esse método não vai incluir todos os possíveis sintomas da doença, mas vai tentar resumir os principais. Então vamos lá? Esse é o método chamado de 6Ds. Por que 6Ds? Para justamente a gente ensinar aluno, a gente ensinar residente, a gente ensinar você, mulher, o que são os principais sintomas da endometriose. Primeiro D é a dismenorreia incapacitante. O que é dismenorreia? É a cólica menstrual. Então toda cólica menstrual que é mais forte, que ela impacta na sua qualidade de vida, ela não deve ser normalizada. Então é muito importante a gente ter isso em mente. Tá? É muito comum pacientes que me trazem relatos de que, Patrick, mas é só no primeiro dia, eu fico de cama, mas está tudo bem, é só o primeiro dia. Não, isso não é normal. Então uma dor que está impactando bastante a sua qualidade de vida, ela não deve ser normalizada. Ela deve ser investigada e deve ser tratada. Segundo D, então primeiro é dismenorreia, segundo é dor pélvica crônica. Por que dor pélvica crônica? Endometriose não é só cólica menstrual? Não. As lesões de endometriose vão continuar lá no seu corpo o tempo inteiro, o mês inteiro. Então, aquela mulher pode sentir dor fora do período menstrual também. E quando a gente pensar, por exemplo, em adolescentes ou em pacientes que tenham um ciclo menstrual mais irregular, é mais comum ter a dor pélvica crônica do que ter a cólica menstrual. Então, adolescentes com uma dor pélvica crônica persistente, a gente deve suspeitar e investigar a endometriose. Tá? É muito comum a irregularidade menstrual nessa faixa etária, então é muito comum a dor pélvica crônica nas adolescentes com endometriose. 3. Dor na relação sexual, que é a dispareunia de profundidade. Classicamente, a gente fala de dispareunia de profundidade porque é a dor na profundidade, ou seja, quando o pênis encosta no fundo da vagina, porque isso seria o pênis encostar na lesão de endometriose. Ou o pênis encostar nos ligamentos que sustentam o útero, tipo o ligamento uterosacro paramétrico, que estariam acometidos pela endometriose. Mas não somente a dispareunia de profundidade, como a dispareunia de penetração também deve levar à suspeita da endometriose. Por quê? Porque a endometriose pode gerar contraturas de assoalho pélvico, e você pode ter dor na penetração também. Olha só uma coisa importante. A dor na relação sexual, ela não deve ser normal em nenhuma posição sexual. Então eu costumo brincar com as minhas pacientes, você pode fazer o Kama Sutra inteiro, ele não deve ser doloroso. Ele pode ser desconfortável, né, ser desajeitado numa outra posição, mas ele jamais deve ser doloroso. Se você tem dor na relação sexual, seja em qual posição for, você deve investigar, porque isso não é normal. A relação sexual é um momento de conexão, de intimidade, de prazer do casal. Número 4, dificuldade para engravidar. Eu já falei algumas vezes para vocês que a endometriose está correlacionada à fertilidade. A gente sabe que 40% das pacientes com endometriose terão dificuldade para engravidar. Se a gente pegar uma clínica de reprodução humana, se bobear, a principal causa de infertilidade feminina lá é a endometriose. Então, a investigação da endometriose deve fazer parte de todas as pacientes com dificuldade para engravidar. Então, a gente sempre deve ter isso em mente. Às vezes a paciente não tem dor, mas ela tem uma dificuldade para engravidar e o tratamento pode mudar. Então, é importantíssimo pensarmos sobre isso. 5. Dor ou sangramento para urinar. Como assim, Patrick? Sim, se a endometriose estiver acometendo o sistema urinário, principalmente a bexiga, a gente pode ter dor ou sangramento para urinar. Recentemente, a gente viu a Anitta trazendo informações, né, da sua experiência com a endometriose, que ela tratou infecção urinária por muitos e muitos anos até ela descobrir que ela tinha uma endometriose. Então, sim, a endometriose pode simular uma infecção urinária. Então, a gente ter uma dor ou sangramento para urinar, a gente deve pensar, lógico, persistente,
a gente deve pensar em endometriose sim. Dor ou sangramento para evacuar. Quando a gente tem endometriose no trato digestório, no intestino grosso, a gente pode ter dor ou sangramento para evacuar sim. Apesar de que a principal causa de sangramento na evacuação são doenças orificiais, exemplo, hemorroida ou fissura, a gente tem que sempre pensar também sobre outras possíveis causas de sangramento na evacuação, tá bom? Então, a gente tem que sempre ficar alerta. Então, os 6Ds, eles, novamente, dismenorreia, dor pélvica crônica, dispareunia, dificuldade para engravidar, dor ou sangramento para urinar, dor ou sangramento para evacuar, eles resumem os principais sinais e sintomas. Mas, logicamente, eles não englobam todos os possíveis sinais e sintomas das mulheres com endometriose. Os sintomas podem variar, por exemplo, dependendo da localização da doença. Se eu tiver uma doença no diafragma, eu posso ter dor no ombro. Se eu tiver uma doença no tronco lombosacral, no ciático, eu posso ter dor no bumbum, na coxa. Então é importante a gente individualizar. Mas os 6Ds são os sintomas mais comuns das portadoras de endometriose. Se você gostou, curte, comente e compartilhe o nosso conteúdo.